perdido me encontrou, estando cego me fez ver da morte me... E não vos conformeis com este mundo. Estou lendo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Escritura muito conhecida. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Há outras versões que diz vossa mente. A renovação da vossa mente. Isso pode trazer, segundo Paulo, uma transformação. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer andar na vontade perfeita de Deus? É impossível sem uma mente renovada. É sobre isso que nós vamos tratar nesta noite. Esse será o nosso tema, a importância, segundo a Bíblia, segundo o grande apóstolo de Deus, Paulo, a importância de ter uma mente renovada. O profeta desta era diz que o ser humano é como uma casa de vários cômodos. Por quê? Porque assim como uma casa tem a cozinha, o banheiro, o quarto, a sala, etc., o ser humano, ele é feito, vamos dizer, ele é trino em sua constituição. Ele é como uma casa de vários cômodos. Ele tem o corpo, ele tem o espírito, ou a mente, e ele tem a alma, que é o seu verdadeiro eu, vamos dizer assim. Por que é importante tratar esse assunto? Eu quero que você me dê toda a sua atenção, porque creio que isto vai realmente te ajudar. Penso que aí está o problema da maioria dos crentes. A maior parte das pessoas que são crentes e que vivem uma vida medíocre, arrastada, problemática, cheia de dificuldades, eu acredito que eles não têm, muitas vezes, problemas espirituais. Se eles morrerem, eles estão salvos, eles vão para o céu, etc. Mas eles têm problemas mentais. Quando eu digo problemas mentais, eu não estou dizendo que eles são loucos ou coisa parecida. Estou me referindo, sim, a um problema mental no seguinte sentido: eles não têm uma mente renovada, trabalhada, que pode cooperar com o Espírito Santo. Eles nasceram de novo, o novo coração está ali, o novo espírito está ali, uma nova vida está ali, mas a falta de uma mente renovada traz todos esses problemas para a vida de um crente. Então, sobre isso vamos falar, a importância de renovar a mente, como diz o apóstolo Paulo aqui na escritura que acabamos de ler. Nós somos como uma casa de vários cômodos.
E às vezes, diz o profeta, nós temos problemas em uma área e não em outra. Às vezes o crente tem um problema no seu corpo, uma doença, uma enfermidade, mas a sua alma está bem, a sua vida espiritual está bem. E ele usa uma expressão que chama muito a atenção, e ele foi um homem que lidou de uma maneira muito profunda com o mundo espiritual. Ele sabia perfeitamente o que era o sobrenatural, as questões de demonologia, todo esse mundo espiritual. Foi um homem muito experiente. E ele disse uma coisa chocante. Ele disse, uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo e ser demente, ter problemas mentais. Aí, no caso aqui, é demência mesmo. Não me refiro a uma falta de renovação mental, mas a uma doença, uma demência. Mas na sua alma, ele é cheio do Espírito Santo. Quer dizer, tem problemas em uma área, não tem problemas aqui, mas tem problemas ali. Acredito que essa afirmação, essa informação do profeta é muito importante, porque ela nos dá uma luz do porquê muitos crentes são problemáticos. Não conseguem avançar, progredir na vida espiritual. Eles sempre se arrastam, tudo é uma luta para eles, tudo é difícil, tudo é complicado. Muitas vezes eles são negativos, tem uma atmosfera horrível. Você pergunta, como você está, irmão? E ali começa o rosário de doenças. Eles te informam de todas as dores que eles têm. Por que eles agem dessa maneira? Por que são tão negativos? Por que são tão pessimistas? Por que tem essa atmosfera? Quer saber por quê? Não trabalharam a mente, não renovaram a mente para que esta possa colaborar com o Espírito Santo, com a nova vida que agora está neles, essa natureza de Deus que agora está neles. Então, o que acontece? Na nossa subconsciência, e o profeta fala muito sobre isso, ali está toda a nossa vida, toda a nossa vida. Desde o ventre, você sabe que foi essa inteligência, a nossa consciência não existia, mas a inteligência da vida que estava na pequena semente que encontrou o óvulo, ela foi que construiu o nosso corpo. Fenômenos inconscientes coletaram todo tipo de informação ao redor, e aquilo foi se armazenando, tudo como uma coisa subconsciente. Depois houve o nascimento, continuava subconsciente como um bebezinho, e lá na frente, fazendo uso das informações armazenadas pelos fenômenos inconscientes, subconscientes, então começa a se desenvolver a consciência. No território do subconsciente, no território da nossa memória mais profunda, está tudo registrado ali. Existem dentro de nós, no território da nossa memória, na nossa subconsciência, na nossa mente mais profunda, todos nós, não alguns, todos nós estamos cheios de favelas e mansões. Todos nós estamos cheios de coisas boas, porque tivemos momentos bons em nossa vida, momentos de riso, de
alegria, de felicidade, de bem-estar, mas também tivemos momentos difíceis, de lágrimas, de escuridão, de confusão, de decepção, e isso também está registrado em nossa subconsciência. E quando, diante de um momento de tensão ou de uma circunstância que produz muita pressão sobre a pessoa, o que, diante desse estímulo externo, pode ser interno também, o que se abre dentro dela são janelas doentias, e essas janelas doentias começam a governar, se manifestar e governar a vida da pessoa. Então, é necessário que nós criemos janelas saudáveis do lado dessas doentias. É um processo mental, o processo mental é muito veloz, muito rápido, acontece em segundos. Há uma briga ali entre duas pessoas, um exemplo, e aquilo fica registrado na memória de uma pessoa e na da outra pessoa. E vamos dizer que foi uma briga muito feia. 3 dias depois, aquelas duas pessoas estão na mesma calçada, uma vindo na direção da outra, e quando uma ergue a cabeça e enxerga a outra, aquela pessoa serve como um estímulo que aciona o gatilho da memória, que abre a janela da memória, uma janela na memória, porque a memória ela não se abre toda, ela se abre por janelas, e a janela que se abre corresponde ao estímulo que a pessoa está recebendo. E existe outro fenômeno inconsciente também, chamado autofluxo, que faz a leitura do conteúdo daquela janela. E a leitura do conteúdo dessa janela produz uma emoção naquela pessoa. No caso, vamos dizer que ela enxergou a outra pessoa, e tudo isso é muito rápido. Enxergou a outra pessoa e veio aquela raiva, aquela ira. Tudo isso aconteceu em segundos. E aquela raiva não é tratada, aquela mente não é renovada, nenhuma janela saudável é construída do lado daquela janela doentia. E aquela mágoa vai meses e meses e meses e meses. Se a pessoa tivesse uma janela saudável do lado dessa doentia, o processo mental é muito rápido, então vamos dizer que ele viu aquela pessoa, lembrou daquela briga, a mágoa quis tomar conta, mas aí abriu a outra janela, a janela saudável, a janela construída com a palavra de Deus, com as coisas certas da palavra, por isso você tem que renová-la com a palavra. Então, diante daquele começo de ira ou algo assim, abriria-se uma janela saudável, janela da palavra, e a pessoa reagiria assim: eu não posso agir dessa maneira, eu sou um cristão. O Espírito Santo não se agradaria desse meu comportamento, dessa minha reação. Isso é uma mente renovada. Mas muitos são os crentes que estão cheios de janelas doentias. Por isso estão cheios de mágoas. É mágoa para tudo que é lado. Ressentimentos. Alguns até têm ódio no coração. Diante de
situações estressantes, tensas, estímulos externos ou internos, o que se abre dentro deles são janelas doentias e as velhas mágoas e ressentimentos aparecem. Assim estão vivendo muitos crentes. E Paulo diz, você precisa dar atenção a essa mente para ser transformado, para que essa nova vida que há em você possa ter a colaboração dessa mente, uma mente cheia da palavra, para que você viva uma verdadeira vida cristã, e não esse tipo de vida cheia de ressentimentos e ódios e iras e mágoas. Não se engane, isso não é vida de crente. Não é, nunca foi e nunca será. Agora, aqui há uma coisa que eu quero tratar com vocês, e é sobre a importância de renovar a mente para se libertar de maus hábitos. Eu vou tomar um exemplo apenas. Eu sempre dou exemplos, os mais fáceis de serem entendidos, mas você pode aplicar a tudo. Isto tem a ver com hábitos bons e hábitos ruins. Eu somente vou tratar como exemplo, nesta noite, sobre um hábito ruim, um vício, vamos supor. A pessoa tem dependência, um vício da bebida alcoólica. Um exemplo, pode ser cigarro, pode ser droga, pode ser o que for. O profeta diz assim, nunca faça aquilo a primeira vez. Quando você lê essa expressão na mensagem, você talvez não consegue entender, você talvez não perceba a profundidade, a riqueza dessa expressão. Nunca faça aquilo a primeira vez. Nunca tome aquele primeiro gole, nunca fume aquele primeiro cigarro, nunca diga a primeira mentira. Por que o profeta disse isso? Aqui há uma coisa, estive estudando sobre isso e fiquei maravilhado. E aí entendi tanta coisa, o porquê a mente precisa ser renovada. Quando a pessoa faz alguma coisa, vamos dizer que ela fuma pela primeira vez na vida, ela bebe pela primeira vez naquela vida, na sua vida, cria-se uma pequena trilha no seu cérebro, uma pequena trilha neuronal. É um fiozinho quase invisível, mas criou-se uma trilha. Quando a pessoa, preste atenção, quando a pessoa bebe a segunda vez, já não é só um fiozinho, já é 2 fiozinhos. Já são 2 fiozinhos. A terceira vez, aquilo vai crescendo. 3 fiozinhos. 4 fiozinhos. Cada vez que ela fuma mais um cigarro, dá mais bebe mais uma bebida, cerveja, o que seja, ela vai criando uma conexão física com o vício. Física. Não está criando apenas uma conexão virtual, imaginária, virtual. Está criando, ouça, uma ligação, uma conexão física com aquele vício. Era uma trilhazinha, aquele primeiro gole, aquele primeiro cigarro, mas à medida que aquela ação se repetiu, vai se repetindo uma e outra vez na vida da pessoa, aquela trilhazinha torna-se um caminhozinho, depois um caminho, depois vira uma estrada, depois vira uma autopista, e aquele fiozinho de nada do começo, do primeiro gole, agora já é um cabo, cheio de fiozinhos entrelaçados. E é a partir daí que o mau hábito,
o vício, a droga, o cigarro começa a dominar a pessoa. Quando a pessoa aceita Cristo, ouve o Evangelho com unção, com poder, a mente é impactada. Há uma regeneração, uma nova vida entra na pessoa, a mente também entra no processo da salvação, o intelecto, ela compreende o que está ouvindo por causa do novo coração que Deus colocou ali para que ela pudesse compreender o que está vindo do púlpito ou o que está sendo dito a ela por algum obreiro, um cristão, etc. Só que a mente, há uma parte em você que na regeneração ela é feita nova, instantaneamente. Mas existem outras coisas que precisam ser trabalhadas pelo cristão. E entre essas coisas está a mente do cristão. Precisa ser renovada, trabalhada. Você precisa trabalhar na renovação dessa mente. Então vamos dizer que diante do impacto da palavra, da unção, do poder de Deus, a pessoa é liberta daquele vício. Muito bem, é liberta daquele vício. Fica, vamos dizer, 5 anos sem beber, sem fumar, mas a trilhazinha que foi criada no primeiro gole, no primeiro cigarro que ela fumou, ainda está lá. Ela não foi eliminada, ela foi enfraquecida, ela emagreceu, ela definhou, ela ficou magrinha, uma coisinha de nada, mas ainda está lá. Quando eu li isto, quando eu estava estudando sobre isto, eu me lembrei, em Brasília, uma certa vez, um rapaz que eu batizei, ele me disse assim: pastor, eu era usuário de drogas e Jesus me libertou, e olha o que ele me disse. E eu vigio muito sobre isso, porque às vezes meus parentes me chamam para festas, aniversários e coisas, e eu não vou, porque eu sei que lá vai ter a maconha, vai ter o álcool, estarão presentes aquelas drogas que eu usava. E eu não entendi essas palavras que ele disse. Meu raciocínio foi o seguinte: se Jesus libertou, não vai sentir atração nenhuma. Não, não é assim. É muito diferente uma pessoa que já teve um histórico com vícios do que uma pessoa que nunca teve uma ligação com vício no passado. Eu entendo, hoje eu entendo. Por quê? Porque às vezes a pessoa fica 5 anos sem beber, 6 anos sem beber, 3 anos sem beber, e o diabo sempre está por ali, por perto. Em um momento que há uma situação de muito estresse, o diabo vem e traz a oferta à mente da pessoa. E diz assim, ó, só um gole. Um gole não vai te fazer mal. Você lembra como você se acalmava e como o vinho te ajudava, a bebida te ajudava a ficar mais calma, a enfrentar os problemas? Você lembra disso? E é geralmente em pontos de estresse que essas coisas acontecem. Sabe o que a pessoa faz? Ela diz assim, tem razão, um gole não vai me fazer mal. No momento em que ela cede à tentação, e veja que não há uma janela saudável ali, não há palavra de Deus dentro daquela subconsciência, ela não pôs a palavra para dentro. Então, em situações de estresse, de pressão, não existem janelas saudáveis para se abrirem e auxiliarem aquela pessoa na hora tensa,
estressante, só existe o quê? A única coisa que se abre são memórias e janelas doentias. O que você acha que vai acontecer? Então, ela diz assim, um gole não vai me fazer mal. Quando ela prova aquele vinho, aquela cerveja, aquela bebida alcoólica de novo, ou usa o cigarro para acalmar os nervos, qualquer coisinha que parece insignificante, sabe o que acontece? Quando ela engole aqui, reativa a velha trilha, a velha conexão neuronal que aquela pessoa tinha com o vício. Aí eu entendi o viciado. Aí eu entendi por que aquele rapaz me disse, eu não vou nessas festas porque eu sei que vai ter maconha lá. Vai ter as drogas que eu usava, vai ter lá. E a história daquele rei que queria alguém para dirigir a sua carruagem, e todo mundo queria essa vaga, chegavam e cada um dava testemunho de grandes proezas para impressionar o rei, para ganhar aquela vaga. Um chegava e dizia, rei, uma certa vez eu passei a 3 centímetros do abismo. O outro dizia, passei com meia roda, assim, saindo pelo abismo. E cada um uma história mais impressionante que a outra. E ali havia um homem que só balançava a cabeça. De repente ele se retirou. E o rei viu aquilo. Lhe chamou a atenção. E o chamou. E disse, por que você está balançando a cabeça? Perguntou o rei. Por que você está indo embora? Você não quer contar a sua história? Quem sabe você se torna a pessoa que vai dirigir a minha carruagem, guiar a minha carruagem? E aquele homem disse, mas eu não tenho como competir com esses homens. Um passa 3 centímetros do abismo, o outro passa meia roda pelo abismo. Para mim, disse ele, quanto mais longe do abismo, melhor. O rei disse, é você que vai dirigir a minha carruagem. E é isso. Eu entendi por que quanto mais longe do abismo, melhor. Sabe por quê? Porque a trilha neuronal ainda existe e um gole reativa a velha trilha. Só uma puxada no cigarro reativa a velha trilha. Existe entre o viciado e o vício uma conexão física, cerebral, neuronal, física. Entenda isso. Então, quanto mais longe do abismo, quanto mais longe disso, melhor. Você vê uma pessoa que fica um mês numa cama de hospital, o que acontece com aquela pessoa? Veja como ficam as pernas daquela pessoa, fininhas. Um mês sem caminhar, em cima de uma cama. Uma pessoa que usa gesso numa perna. Como é que fica aquela perna, depois de semanas e semanas e semanas, depois que tira o gesso? Fica fininha. Por que definhou daquele jeito? Não foi usado. A trilha neuronal, quando não é usada, ela definha, ela fica fininha, fica pequenininha, mas fica ali. No momento em que a pessoa, por falta de vigilância, porque o diabo é assim, deixa eu te falar uma coisa. Se você disser para o diabo assim, o que você prefere? Uma pedra enorme ou um monte de brita? Do mesmo peso da pedra, do mesmo tamanho da pedra, dessa pedra, mas só que esse volume aqui é de brita. Sabe o que ele vai escolher? Ele nunca vai escolher a pedra. Não. Ele vai escolher um monte de brita. Porque é assim que o diabo atua. E ele vai e joga uma pequena brita hoje, lá no teu relacionamento. Ninguém dá a mínima para uma pedrinha. Amanhã mais uma brita, depois mais uma britinha, e em 10 anos
ele destrói teu casamento. Pouco a pouco. Satanás nunca investe em grandes coisas. E esse é o problema dos crentes. Eles vigiam as grandes coisas e estão sendo derrotados pelas pequenas coisas dentro de seus lares, em seus relacionamentos, em suas vidas espirituais, porque eles não fazem o que Salomão disse para fazer, vigiar as pequenas raposinhas. Agora, serve para o lado certo também. Se você se alimenta da palavra, lê Bíblia, se alimenta da Bíblia, confessa a Bíblia, fala a Bíblia, pensa a Bíblia, você não acha que também serão criadas trilhas neuronais fortes, saudáveis? Eu sempre digo assim, na bonança, as pessoas desperdiçam muito o tempo da bonança. Você deveria aproveitar melhor o tempo da bonança. Porque o que se faz durante a bonança? Na bonança, no tempo da bonança, onde tudo está calmo, tranquilo, você enche o seu coração ou usa a sua boca para encher o seu coração com a palavra, com as boas coisas da palavra. Fala a palavra, confessa a palavra. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão, falando a palavra, falando a palavra, falando a palavra. Você usa a boca para encher o coração. Isso na bonança. E o que vai acontecer na tempestade, quando o problema vier, será o seu coração cheio da palavra que vai encher a sua boca de Bíblia, de Escritura, de coisas boas. Porque se o coração não estiver cheio com a palavra, o que vai sair pela boca na hora do problema vai ser queixa, lamentação, murmuração. Então você tem que aprender isto. Eu quero terminar. Quem sabe outro dia podemos continuar sobre isto, né? É aquilo que o índio disse para o profeta. Disse, parece que tem 2 cães aqui brigando. Um cão branco, um cão preto. Ele não era teólogo. Ele não tinha educação. Ele usou uma linguagem simples para falar da batalha espiritual que ele estava enfrentando. E ele disse, parece que tem 2 cães, depois que eu recebi o Espírito Santo, parece que tem 2 cães aqui dentro, um querendo que eu faça o bem, outro querendo que eu faça o mal, a batalha do Espírito contra a carne. E o irmão Brana perguntou assim, e qual cão vencerá? Ele disse, olha a resposta, aquele que o índio alimentar mais. Então, qual é a trilha neuronal que você está alimentando? Qual é o cão que você está alimentando? Qual é a parte que você está alimentando? Você pode criar uma forte trilha, o caminho neuronal de bons hábitos, como o Daniel, que 3 vezes por dia ele tinha um hábito de orar. Davi, às vezes, 7 vezes por dia adorava a Deus. Ou você pode alimentar outras trilhas. Mas só nesta pequena meditação você entende por que é necessário renovar a mente. Porque aí dentro, no território da nossa memória, ali onde eu considero que isso é o livro da vida, porque tudo que você já passou, sentiu, falou, pensou, vivenciou, está tudo ali na sua memória. Esse é o livro da vida. É o que se abre, não é um livro de folhas, é um livro, é uma simbologia para falar de tudo isso que está no território da nossa memória. A nossa vida inteira está ali. Tudo armazenado, registrado. E ali existe muita coisa, muito lixo, muita coisa ruim do passado, quando não éramos crentes. Por isso é necessário renovar a mente,
para que ela ajude na hora da tentação e não colabore com o diabo na queda do crente na hora da tentação. Provavelmente nós vamos continuar sobre esse assunto, não sei. Vamos orar e deixar Deus dirigir. Mas eu espero que estes breves momentos com a palavra tenham, de alguma forma, te ajudado. Pelo menos tenha te dado alguma coisa para pensar. Nos acompanhe toda quinta-feira, às 21 horas, pelo canal Graça Suprema. Divulgue o nosso trabalho, inscreva-se em nosso canal se você ainda não o fez e compartilhe esses vídeos, estas transmissões que ficam disponíveis no canal, os vídeos do canal. Se você também quer receber áudios pelo WhatsApp, diariamente, meditações, reflexões, textos, o nosso número está aí na tela, você pode solicitar esse envio de áudios, eles estão sendo muito edificantes e estão mudando mesmo, literalmente, a vida de centenas e até poderia dizer milhares de pessoas ao redor do mundo. Muitos países estão recebendo, ou muitos crentes em diversos países estão recebendo esses áudios, estão acessando esses conteúdos maravilhosos do Evangelho da Graça, e nós queremos que isso cresça, e contamos com você para isso, também com as suas orações. Deus te abençoe, Deus te guarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.